Olá, amigos. Hoje vamos bater um papo com o grande carnavalesco Jorge Silveira, atual carnavalesco do Acadêmico do Salgueiro. Olá, Jorge, tudo bem? Sempre um prazer, Mauro. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui sempre. Eu que agradeço. O Jorge já é nosso amigo de várias temporadas, né? Acho que é a quarta ou quinta vez que a gente já conversa. Jorge já veio quando ele era só que eu digo assim, quando ele era figurinista, ele expôs um pouco as suas técnicas para que as pessoas que almejam um dia chegar a ser um grande desenhista de carnaval. O Jorge sempre explicou para a gente. Depois ele veio em outras ocasiões. Então o Jorge é sempre um parceiro e sempre tem conteúdo, né? E agora o Jorge volta como carnavalesco o segundo ano no Acadêmico do Salgueiro, né? Que é uma das grandes escolas do Rio de Janeiro, uma escola que fez história, né? Falando justamente de uma das maiores carnavalescas, né? A professora Rosa Magalhães. Como você chegou à Rosa, né? Evidente, a tê-la como enredo, e o processo da pesquisa começa onde e vai até onde? A gente chega até a Rosa a partir... Agora vai completar um ano, né, da partida dela. E eu me lembro que ficou muito marcado para nós, ela faleceu no dia em que o Salgueiro estava fazendo as fotos dos protótipos para o Carnaval de 25. Então aquilo abateu a gente de uma forma muito significativa. Ela faz parte dessa memória afetiva que todos nós temos do Carnaval. E ao voltar da cerimônia, o presidente conversou comigo, estava todo mundo muito consternado com a situação, e a gente falou, olha, ela precisa ter esse reconhecimento do Carnaval, em algum momento. E aí o barco andou, o Carnaval de 25 aconteceu, e a gente tinha algumas outras possibilidades, e estava dependendo do sorteio para poder bater o martelo e definir qual seria o caminho do Salgueiro. Por quê, Jorge? Porque a posição de desfile interfere muito, né, na mecânica do próprio desfile, né? A gente sabe que a ordem do desfile pode privilegiar ou não a sequência do trabalho. E a gente tinha uma expectativa muito grande, o Salgueiro há muitos anos vinha desfilando sempre no domingo, esse ano com os 3 dias conseguiu desfilar em outro dia, e aí o presidente teve uma conversa comigo e falou, Jorge, se o Salgueiro for a última escola de algum dos dias, você topa? Eu falei, mas é claro que eu topo, né? É um prazer poder encerrar Carnaval. Eu tive essa experiência uma vez em São Paulo com a Dragões da Real e aqui no grupo de acesso com a São Clemente. E me lembro de ter uma memória afetiva muito boa de encerrar o Carnaval, seria maravilhoso. E o Salgueiro nunca encerrou o Carnaval na era da Sapucaí. Jura? Nunca Essa aconteceu. informação para mim é nova. Para mim também era. E aí, quando aconteceu o sorteio, Tia Glorinha das Baianas pegou a bolinha. Naquele momento, eu senti esse é o momento. Sabe que tia Glorinha fazia canjiquinha para a mãe do meu filho? Ela é maravilhosa, Para ela é poder nascer o maravilhosa. João forte Ela é e maravilhosa. saudável. Ela manda áudio pra gente, toda preocupada. É uma matriarca, É realmente. verdade. E aí, quando aconteceu o sorteio e o Salgueiro aclamado última escola, a gente passou a entender que era uma grande oportunidade de prestar homenagem, né? Eu me lembro que logo que eu saí, a primeira coisa que eu falei em entrevista, olha, a única certeza que eu tenho é que o Salgueiro vai falar de brasilidade. Porque com o sorteio eu já sabia que eu teria o argumento para convencer o Salgueiro de que a Rosa era o melhor caminho. Porque a gente entende esse carnaval não só como um carnaval para o Salgueiro, mas um carnaval para homenagear a professora. Envolve Sim. todas as escolas de samba, toda a memória afetiva do carnaval. Então, a gente chega até ela por conta desse contexto todo. E a pesquisa, eu trabalho em conjunto com o Leonardo Antan, que é o nosso enredista, né? Que também já foi Que já esteve aqui com você. Sim, sim. O Léo tem 2 livros escritos sobre o universo do Salgueiro, né? E trabalho junto também com o Ricardo e o Alan, que são meus assistentes, e juntos a gente assina o pacote da Rosa, né? Depois vamos falar um pouco dessa tua equipe, tá bom? Sim, sim. E aí a gente desenvolve esse enredo em conjunto, a partir da literatura que existe sobre ela, a partir dos desfiles. E esse ano a gente também está contando com o acervo da própria professora. Antes dela nos deixar, ela doou todo o seu material de desenhos para a UERJ, né? O professor Leitão, que é biógrafo Diferente dela. do Max Lopes, né? Desculpa te interromper, mas acho que é importante frisar isso, que desde o falecimento de Max Lopes que eu venho questionando aonde está o acervo, aonde está a história, aonde foi guardada, e ninguém consegue É patrimônio, me dizer. né? É memória do carnaval.
Então, o professor Leitão cuidou desse material, está disponível nas redes sociais para qualquer um que quiser pesquisar a obra da Rosa, isso é maravilhoso. Através do... Através do site da UERJ. Uhum. E aí a gente teve o cuidado de baixar todas essas imagens, são mais de 4.000 desenhos da carreira dela, tem tudo que você possa imaginar sobre o trabalho dela, e ela era, né, como nós, apaixonada por desenho, então ela desenhava cada pecinha, cada pedaço de carro, cada detalhe de fantasia. E esse acervo está sendo a base fundamental para a gente poder pesquisar e construir tanto o enredo quanto a visualidade que o trabalho vai ter. Então é um mergulho na visualidade da Rosa e está sendo um desafio muito gostoso de fazer. E são descobertas, né, Jorge, que você vai fazendo, né? Exatamente. Porque a Rosa tem camadas, né? Tem camadas e é impressionante a dedicação. Né? A gente vê o resultado na Avenida e não imagina o quanto ela se dedicava a pesquisar profundamente tudo aquilo que ela executava. Né? Executava com propriedade porque pesquisava muito profundamente. Né? A gente teve contato nesse período de formulação do enredo com toda a equipe da Rosa. O Mauro, a Andréia, todo mundo a gente trouxe para perto para poder dar depoimentos sobre a Rosa para a gente entender qual o espírito que o enredo deveria ter. Que foi o lançamento do enredo, ficou lindo aqui. Que foi o lançamento. A gente fez um dia inteiro de gravação, tem mais de 10 horas gravadas de depoimento. A gente chamou 15 personalidades ligadas a ela e ao longo do ano a gente vai liberando essas informações nas redes sociais para criar a atmosfera da emoção do desfile, né? Uhum. E a gente pôde colher muito da impressão deles do dia a dia, do cotidiano, do que ela gostava mais de fazer no carnaval, das preferências, como é que ela pensava. E como que isso influenciou ou está influenciando na concepção do projeto artístico? Totalmente, porque a gente começa a entender, tendo contato com os relatos e vendo os desenhos, a gente sabe que a Rosa era uma excelente contadora de histórias, Sim, né? sim. Sentada do lado da professora, Eu tive a oportunidade de viajar 3 vezes com a Rosa para o exterior, ficar 15 dias, e realmente era uma contadora de histórias. Uma contadora de histórias. Você com vê um humor muito peculiar. Sim, né? humor inteligente, sempre né? de bom humor, sempre com histórias. E só fazendo uma parte, nós tivemos uma vez uma reunião com os managers da Broadway para falar de teatro, de orçamentos, coisa e tal. E em um determinado momento, todo mundo ali assistindo aquilo com atenção, com a tradutora evidente, que era Gisele Modelli. Aí, de repente, a Rosa fala, em inglês, claro, discordo. Aí o cara deve ter pensado, porra, vem uma brasileira para cá. Né? Porque até então a Rosa ainda estava no nosso universo aqui, não tinha explodido para o exterior. E ela rebate o grande empresário da Broadway, né, o grande produtor, e ganha o embate com ele no argumento, porque realmente ela tinha um profundo conhecimento da estrutura teatral. Sim, né? Sim. Isso me deixou muito impressionado. Isso eu estou falando lá na década de 80. Ela já tinha esse olhar. Né? Sim, e eu percebo muito, agora, todos nós temos uma memória do carnaval da Rosa, do que ela construiu em nós de emoção em relação ao carnaval. Mas agora eu estou debruçado e focado no universo. E aí eu consigo ver, por exemplo, né, na maneira que eu vejo a composição dos desenhos dela, a maneira como ela organizava o carnaval, o nível de detalhamento das informações, fica muito nítido que o raciocínio de carnaval dela é muito completo e muito complexo, né? Muitas vezes ela tratava temas que eram muito sofisticados, mas ela conseguia traduzir isso de uma maneira muito simples e popular. Você acha que a Rosa trouxe a erudição para o carnaval? Acho sim. Eu ouvi isso em alguma matéria. O Milton falou uma vez, numa dessas entrevistas que a gente fez com ele, que ela conseguiu trazer esse universo erudito para o carnaval e transformar a passarela numa galeria de arte, né, com as referências que ela construía. Cada vez que ela construiu um cenário num carro alegórico, ela está levando a gente para um mundo diferente, para uma referência de tempo diferente, uma estética diferente. E tudo isso baseado em muita pesquisa, em muita consulta, em muita referência. Ela, quando começava o enredo, ela mandava vir da livraria todos os livros que existiam sobre aquele tema. E ela só começava a desenvolver o trabalho depois que tivesse lido e entendido tudo que era possível daquele universo, para ela poder digerir como uma boa artista antropofágica e gerar o resultado dela a partir dessa pesquisa. Então, ela é de fato uma professora, porque nos ensina como fazer, né, a partir da experiência dela. Você acha que
eu não digo o Brasil, mas especialmente o Carnaval do Rio, demorou um pouco para entender a dimensão da Rosa Magalhães? Eu acho que não entende ainda. Para mim, Concordo e com eu você. falei isso recentemente até em uma outra entrevista, para mim a Rosa é a maior artista do século. Desde a Semana de Arte Moderna, do surgimento dos artistas da semana, acho que a Rosa ela é a artista mais completa que o Brasil já produziu, porque ela consegue alcançar o universo do teatro, o universo dos grandes eventos internacionais, do palco, da ilustração, da composição cênica, do carnaval, a maior campeã, a artista mais longeva do carnaval, né? Ela atravessou 5 décadas de produção, sendo relevante em todas as décadas. E ela foi a única artista que ganhou nas 5 décadas. Então, assim, ela consegue se renovar e se recriar como poucos artistas do cenário brasileiro, não É só do verdade. aspecto carnaval. E a gente tem muitas vezes um preconceito, nós não que somos do universo do samba, mas de fora para dentro, entender que o carnaval é uma grande arte brasileira, é a grande arte do Brasil. Você acha que entre aspas, eu vou ser um pouco incisivo, não reconhecimento, é justamente pelo fato de ela estar trabalhando na festa carnaval? Eu acho que sim, porque até hoje a gente lida com essa questão, né, das pessoas olharem o trabalho que a gente faz, muitas vezes como um trabalho menor, né? Todos nós trabalhamos meses para que aquilo aconteça, né? E a gente que ocupa a função de dirigir o processo de produção, o processo criativo, começa a trabalhar antes de todo mundo, né? Começa a pesquisar antes, começa a ver material antes, começa a idealizar a logística daquela festa muito tempo antes. Então, é muita pesquisa, é muito tempo de produção, e acho que as pessoas que veem apenas o resultado na avenida não têm noção Eu imagino, da né? complexidade que é dar vida àquele espetáculo, né? E acho que tem sim, e acho que por tudo isso, para mim, ela é a maior artista que o Brasil já produziu do século para cá. Eu acho que também, por isso que o Quintas com Quintais é bem assistido, porque a gente traz essas discussões e orienta e informa o observador, né, o observador externo, né, esse que está fora da dita bolha do carnaval, como é que funciona o processo, né? Sim. Para evitar perguntas que me fazem quase sempre. O que você faz além do carnaval? Só isso? Sim, só isso. Já me toma o tempo Já é todo, bastante né? coisa. É. E são 40 anos. Ah, mas você só faz isso? Você não faz? Você trabalha em quê? Eu já ouvi isso muito, né? Você trabalha em quê? Uhum, Ô Jorge, todo mundo tem uma história com a Rosa. uhum. Acho que todo mundo que eu entrevisto aqui, ligado diretamente à parte artística do carnaval, tem uma história com Rosa Magalhães. Você tem uma história com Rosa Magalhães? Tenho sim. Em 2014, Rosa era carnavalesca da Mangueira. E aí, na ocasião, a Dragões da Real, escola que nós dois já tivemos a oportunidade de trabalhar, Exato. convidou a Rosa para poder assinar o carnaval deles lá em São Paulo. E aí, como ela estava focada no Carnaval da Mangueira e não teria tempo hábil de poder cobrir as duas áreas, a escola me chamou para estar próximo dela, aqui no Rio de Janeiro, para colher dela as informações e fazer os desenhos que ela tinha orientado e levar para São Paulo. E aí, quando eles fizeram esse convite, eu fiquei primeiro encantado, porque era um menino desenhista tendo a possibilidade de ter contato direto com uma referência para todos nós, né? E aí eu me lembro que eu fui até a casa da Rosa pela primeira vez, lá em Copacabana, assustado, acanhado, com medo. Sentei, me lembro de sentar no sofá da casa dela e tinha uma prateleira com o M, já o troféu, uma foto da pira dos Jogos Pan-Americanos, sabe? Maravilhosa, Obras de né? arte, a biblioteca da professora. Aquilo me impactou, assim, me deu uma noção de realidade muito grande do que eu ia lidar. E ela conseguiu, em 2, 3 minutos, desarmar todo o meu medo, todo o meu pânico. Falou, menino, fica tranquilo, vai dar tudo certo, senta aqui que eu vou dizer como é que a gente vai trabalhar. E pegou na minha mão mesmo, como professora, e dava as orientações, e criou todo o processo, me dava livros para eu estudar em casa e eu voltar com a referência estudada. E aí, durante esse ano todo, meu processo foi visitar a Rosa. Eu fui, acho que umas 9 vezes na casa dela, e depois eu viajei com ela para São Paulo para assistir a apresentação dos protótipos dela. Qual era o enredo? Era o Museu de Grandes Novidades, 2014. E aí eu me lembro que ela não conhecia muita gente na escola, mas me conhecia, e eu fiquei sentado do lado dela na apresentação do protótipo, e ela conversando comigo, isso eu não esqueço jamais. Depois acabei sucedendo ela na São Clemente, né? Ela saiu para fazer o Carnaval da Portela,
e ela me deu um livro assinado, Boa Sorte ao meu sucessor na São Clemente, eu guardo como um tesouro. Jamais ia imaginar que anos depois eu ia ter essa oportunidade de homenageá-la. São os ciclos que o Carnaval É. nos oferece, né? Bem, nós vamos para um breve intervalo e eu volto já já conversando com Jorge Silveira, atual carnavalesco do Acadêmico do Salgueiro. Voltamos com Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o carnavalesco do Salgueiro, Jorge Silveira. Jorge, ninguém faz carnaval sozinho, né? E você, acho que de um tempo para cá, os carnavalescos vêm trazendo à tona essas figuras que sempre nos apoiaram. Hoje são conhecidos como os enredistas, né? Mas você abre mais o leque, né? Que você fala um pouco também dos outros que dão suporte, né? Eu, quando falo de carnaval, não posso deixar de falar, por exemplo, de Daniel Rocha, que foi a pessoa que ressignificou a minha carreira, trazendo a computação gráfica para dentro do carnaval, lá nos anos, no início dos anos 2000, enfim. E durante toda essa trajetória, o Rômulo Roque, figurinista, você, né, que eu tive o prazer de trabalhar na Unida Tijuca, o Jorge fez os figurinos do nosso desfile da Tijuca, que a escola foi vice-campeã, a 1/10 do campeonato, né? Então, você acha relevante trazer essas figuras, que eu acho que hoje em dia mudou muito, né? Eu acho que muda também o olhar do observador, daquele que gosta de carnaval, com relação à figura do carnavalesco. Né? Você traz esses nomes. Quem são esses nomes que hoje te dão esse suporte? E essa questão da equipe, eu acho que é fundamental que a gente dê espaço cada vez mais para gerar cada vez mais gente amando o carnaval e produzindo carnaval. E apresentar a equipe é uma coisa que eu trago muito da memória do tempo de ter trabalhado com você, de ter trabalhado com o Jaime Cesário. São pessoas que me deram oportunidades em momentos muito importantes da minha vida e sempre incentivaram e nunca esconderam. Isso é muito nobre, né? Você apresentar quem trabalha com você não diminui a sua condição de criador, de gerente. Pelo contrário, eu acho que mostra grandeza e acho que é da natureza, tem que ser assim. Hoje eu trabalho com uma equipe que tem o Leonardo Antan, enredista, né, pesquisador. Ele é especialista na rosa, já fez exposição sobre ela. Né, tem 2 livros escritos sobre Salgueiro e o texto da sinopse é do Léo. E ele é um enredista que trabalha comigo todo dia. Né? Ele está o tempo todo do meu lado, fomentando informação e me trazendo as referências para que a gente possa acertar. Né? No processo de carnaval, a gente tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. A gente dá conta de carro alegórico, dá conta de fantasia, de compra de material. Então, sozinho você não consegue, muitas vezes, dar conta de todo o processo. É preciso ter pessoas de confiança do seu lado, que entendam o seu raciocínio, né, como pensa a cabeça do artista que está conduzindo, para eles serem suporte e partilharem esse processo criativo. Criar uma sintonia. Né? É uma sintonia, exatamente. E não é fácil. Né? É uma sintonia que leva tempo, que você investe confiança, você investe afeto no processo de construção. E junto com ele eu tenho 2 meninos brilhantes, que é o Ricardo Esses e o Alan Barbosa, que já estavam no Salgueiro antes de eu chegar, eu já tinha trabalhado com o Ricardo antes. O Alan é cenógrafo, formado, profissional, eles arrasam nas técnicas digitais, no 3D, na construção, mas eles são muito mais do que executores. E esse ano, por exemplo, nós 4 assinamos o enredo do Salgueiro. Eu fiz questão que o nome dos 4 estivesse na sinopse. Que generosidade. Porque, de fato, a construção passa pela mão de todos, pela contribuição coletiva de todos. E hoje eu entendo muito mais o meu papel como um regente. Diretor artístico. Né? A gente comanda o aspecto físico da escola, a construção, as escolhas que a escola tem, mas comanda também a filosofia daquele trabalho. Né? E na condução dessa filosofia eu preciso de suporte para que isso possa ser dividido e engrandecido. Porque por mais que você tenha domínio sobre o processo, você nunca vai saber tudo e talvez você não consiga estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ter pessoas junto com a gente que possam colaborar com o processo, engrandecer o processo, partilhar ele, torna o processo mais agradável, mais fácil e, sobretudo, mais rico para o desfile. Né? Eles trazem olhares de coisas que, de repente, eu não tinha pensado. Né? A gente, muitas vezes, fica muito autocentrado.
Sim. e ter alguém do lado que diga, olha, pode ser por aqui, pode ser por ali, né? Vamos tentar melhor. É sempre bom, que torna o processo mais rico para todo mundo. Mas essa coisa do trabalho absorver a personalidade do profissional, né? Cada profissional tem sua característica, Sim, né? sim. Pelo menos no Rio, né? Uhum. Em São Paulo é um pouco diferente, né? Sim, Acho que as escolas de São Paulo têm as características dos presidentes. sim. O Rio tem esse outro olhar. Você não tem essa preocupação de você perder um pouco o referencial de, de estrutura do teu trabalho? Nem um pouco, né? Não, não, porque eu, antes de ser carnavalesco, eu, por formação, sou professor. Então, eu tenho 15 anos de sala de aula antes de ter entrado num barracão. E eu sempre entendi que, na minha visão, conhecimento é uma construção coletiva. E o professor não deixa de ser professor quando forma os alunos. O professor não deixa de ter a sua função quando forma outras pessoas capazes de fazer aquele ofício. Eu acho que o coletivo torna tudo mais valioso, É mais gratificante é do que mais preocupante. gratificante. E especialmente quando a bala vem, tem mais gente para se colocar na frente da bala junto com você. E vem muita bala do E seu vem dedo? muita bala, a gente sabe que vem muita bala. Vem antes, vem depois do desfile, a gente sabe, né? A gente está exposto, né? Nós somos janelas expostas o tempo todo, porque no momento em que a gente está executando o trabalho, nós somos a imagem da instituição. Sim. Tudo que a gente fala é a fala da instituição. O carnavalesco é o porta-voz É da o instituição. porta-voz. Então a gente tem que estar blindado para que a gente possa fazer bem o nosso trabalho e possa estar protegido dessas agruras da vida do carnaval. Acho que a gente tem uma afinidade muito grande com relação a essas opiniões, porque eu também penso assim. É Diego Araújo, foi o Daniel, é o Rômulo Roque, enfim, João Torres, pessoas que participaram. Antônio Sérgio, né? Que já fiz E Antônio no Sérgio. final, Mauro, é a marca do Mauro. Isso Sim. é muito legal, porque todos são o time do Mauro. E isso é muito bacana. Essa coisa de não ter a preocupação de você, Exato. de alguma maneira, perder o seu espaço, ou ser visto de outra maneira, né? As pessoas estão ali porque você está dirigindo essas pessoas para esse Exatamente. processo, para esse processo de trabalho, né? Então você não perde a identidade do trabalho. Exatamente. Jorge, vamos ver umas fotos? Aqui a gente Vamos. vê umas fotos. Ai, meu Eu te Deus. confesso que para mim também vai ser surpresa, porque eu não tive acesso ainda a essas fotos. Ah, que maravilha. Que legal. Aí está o professor Leitão, biógrafo da Rosa, né? Que deu uma contribuição fundamental para esse processo, né? Que organizou o trabalho da Rosa, e é com ele que a gente está desenvolvendo. E o Leonardo, que assina, né, a escrita do nosso trabalho. E eu já tenho uma parceria com o Leonardo de São Paulo, né? Os 2 anos que eu fiz Mocidade Alegre, os 2 enredos são escrita do Léo, né? Os 2 campeonatos lá em São Paulo têm a mão forte das ideias do Léo junto comigo. A gente tem uma simbiose muito grande. O Léo é meu amigo há mais de 10 anos. Que E ele ótimo. consegue escrever para mim, gerando as imagens que eu vou usar no carnaval. Eu tento fazer a coisa muito imagética, né? Criar as imagens para o desfile. E ele sabe o tipo de imagem que eu gosto de trabalhar, ele já escreve para eu desenhar. E isso é muito bacana. Isso é que é sintonia. E aí é a intrépida trupe. Aí é a galera toda reunida no dia que a gente fez o lançamento do enredo, né? Daqui para lá o Alan, nosso baixinho, o Ricardo, eu e o Léo, né? E a professora no meio. Esse vídeo, ele está aí circulando na internet ainda, né? Tá circulando. Inclusive, esse dia que a gente lançou foi um dia muito emocionante e ele quebrou todos os recordes da internet do Salgueiro, né? O Salgueiro é a escola que tem o maior número de seguidores no Carnaval brasileiro. E esse dia quebrou todos os parâmetros da internet com o lançamento da Rosa. É algo que a gente não estava imaginando a abrangência, né, do quanto o nome da Rosa e o sentimento da Rosa poderia tocar as pessoas. E esse dia foi um dia muito especial e é o pontapé da jornada. Essa produção partiu o quê? Da sua cabeça, é isso? A gente conversou muito sobre o que deveria fazer, né? E em conjunto com o Vitor, que é coordenador de comunicação do Salgueiro, a gente pensou que a gente precisava lidar com esse tema com afetividade, porque a gente ia tocar na memória das pessoas. Então, por isso a gente idealizou dessa forma um relato das pessoas que viveram com a Rosa para transmitir para nós a emoção que nós iríamos levar para o desfile. Bem legal. O resultado final ficou maravilhoso. Foi Né? Isso aí aí vai ser complicado. Isso aí foi na Carnavalha, lembra? O evento Carnavalha que acontecia no Sul América.
E aí era meu primeiro ano como carnavalesco da São Clemente, sucedendo ela. E aí ela conversou comigo, me desejou boa sorte, né? Foi muito carinhosa comigo, eu guardo esse dia com muito carinho, com muito afeto. Eu ali que nem um menino babão, que nem um fã. E muito feliz, foi muito feliz. Ela foi muito carinhosa, muito generosa. Todas as vezes que eu estive com ela, ela foi uma mãe, realmente. Esse é um momento que a gente começa a entender que a gente pode chegar lá, né? É, Tem essa hora, né? Esse momento, né? é. Certamente você teve, como eu tive esse momento, Sim, quando eu sim. trabalhava com o Max, com o Joãozinho 30, né? Você ter essa consciência, gente, eu acho que eu posso chegar lá, né? Exato, Isso exato. deve ser muito bom, né? A É, palavra certa é muito bom é muito para bom. você entender que eu posso chegar, e aí você se convence que você vai chegar lá, né? Não, é tão encantador, é tão mágico, porque eu sou um menino dos anos 90, né? Então eu vi o duelo da Rosa com o Renato Lage, o Max, vi seus trabalhos, vi vários carnavalescos que formataram a minha visão de carnaval. Então, assim, essa mulher é uma memória muito forte para mim. Ela marca de uma maneira muito contundente o que eu entendo por ser carnaval. E aí depois ter a oportunidade de fazer o ofício que ela fazia e receber dela um pavilhão que ela estava cuidando e agora, anos depois, poder homenageá-la na escola onde ela nasceu artisticamente, Fecha o é um ciclo. ciclo que na minha cabeça eu ainda vou levar um ano inteiro para poder digerir. E eu acho que eu só vou completar isso quando o desfile acontecer de verdade. Eu vou estar lá. Por favor, convidadíssimo. Esse aí foi o lançamento do livro dela na La Fiorentina, restaurante. Uhum. É o lançamento do livro, e aí ela me deu mais um livro autografado, foi muito maravilhoso. Tinha muita gente do samba lá confraternizando com ela. E esse livro dá conta dos carnavais, das Olimpíadas, das cerimônias. É uma festa para o olhar da gente, né? É uma coisa muito de professora, né, Mauro? Porque ela tinha o ímpeto de documentar os feitos realizados artisticamente como O patrimônio, que é né? difícil, O né? que é difícil, é difícil. Difícil. É visão de professora, né? Porque geralmente a gente faz os desenhos, deixa, às vezes você vai para uma escola, deixa no barracão Deixa, os teus descarta. desenhos e Exatamente. Ela fica com esse patrimônio e deixa esse patrimônio, tem essa compreensão de que aquela produção artística pode orientar o futuro, né? É. Isso é muito maravilhoso. Uma mestra. é lindo. Muito bom, muito Qual o bom. trabalho da Rosa que mais te encanta? Cara, eu tenho vários carnavais que me emocionam muito, e aí a gente fez a lista completa de todos eles para poder pesquisar, mas sem dúvida um que me toca muito é o Carnaval do Jegue, porque eu acho fantástico, não só esteticamente, visualmente, mas mostra muito do sentimento que eu tenho pelos enredos da Rosa. A Rosa contava histórias para a gente como se estivesse contando no pé do ouvido, né? E é um enredo que ela fala de uma coisa muito simples, mas que ao mesmo tempo nos dá uma lição de valorizar o que é nosso, né? Mas vale a simplicidade, mas vale o que é nosso do que se preocupar com aquilo que vem de fora. Ela está falando de carnaval, está falando de brasilidade, está falando dos nossos valores fundamentais. Então esse carnaval me marca muito, pela mensagem, pela estética, pela alegria, pela potência. Ali, para mim, ela estava completa na avenida. Rosa Magalhães, né? Que coisa. É Sabe, incrível. vai ser, sem dúvida nenhuma, um dos desfiles mais esperados. Lógico que em Sendo Salgueiro sempre é um desfile mais esperado, né? Mas pelo fato de você estar falando da Rosa Magalhães e esse olhar afetivo que todo o mundo do samba tem com relação à Rosa Magalhães, né? Isso vai gerar uma expectativa muito grande, né? Muito grande, né? Eu já tenho recebido mensagens dos meus colegas, vários deles já se candidataram. Pelo amor de Deus, eu quero desfilar. Eu falei, mas tenho certeza. Já anunciei aos 4 ventos. Nosso último carro, eu quero todos os carnavalescos desfilando com a gente, para a gente poder aplaudir e celebrar ela. Todos nós como herdeiros dessa herança artística dela, com a responsabilidade de levar adiante, né? Eu acho que esse desfile é a chance que a gente tem de aplaudi-la no palco que a consagrou, né? De poder dar a oportunidade ao carnaval brasileiro de ver novamente essa memória dela viva, que constitui o nosso amor e o nosso afeto pelo carnaval, mas acima de pavilhão, porque Sim. isso é para a grandeza da festa. E a gente olhando para os nossos, né? Olhando para o nosso mundo particular, entendendo que dessa forma a gente é universal.
A Rosa é uma artista do mundo, né? E o Salgueiro quer que todo mundo olhe para a Rosa e aplauda ela no final. Já estou ansioso já. Já estou ansioso. Vai ser um chororô. Jorge, eu quero te agradecer muito, mais uma vez, a sua presença aqui no Quintas com Quintais. Evidente no meu nome, em nome da produção do programa, enfim, TV Aliás. E dizer que cada vez que eu converso com você, eu vou me nutrindo de um afeto grande por você. Porque você gosta de mim e eu gosto de você. Então, eu acho que isso é muito importante para esse nosso universo de carnaval, que teoricamente vive uma disputa muito grande. Sim, sim. Mas sempre que a gente termina o Quintas, a gente faz aquela pergunta clássica. O que o Jorge Silveira hoje, carnavalesco de uma das maiores escolas do Rio de Janeiro, falando das maiores artistas que o carnaval produziu, que o Brasil produziu, o que o Jorge de hoje diria para o menino Jorge lá no barracão do teu pai? Nossa, ele diria: vai dar certo. Acredita que vai dar certo. Vai ser difícil, vai ter muita superação pela frente, mas o seu sonho de poder fazer outras pessoas se emocionarem com isso, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Bem, esse foi o Quintas com Quintais. E se você quiser rever o programa, acesse as nossas redes sociais. Até semana que vem, aqui na TV Alerj, o canal do povo.